Bem-vindo ao Decisão Benfica. Este sábado, o Sport Lisboa e Benfica vai a eleições. De acordo com a mesa da Assembleia Geral, cerca de 160 mil sócios estão com a situação regularizada e, por isso, vão poder votar neste sábado. Em 108 mesas de voto, incluindo os pavilhões do Estádio da Luz, os sócios elegem os órgãos sociais. Aqui, no Decisão Benfica, detalhamos o que marca a campanha e vamos também recuperar a história de antigos presidentes do clube encarnado. Eu sou Miguel Cordeiro e vou conversar com o Bruno Roseiro, editor de desporto do Observador. Bem-vindo, Bruno. Olá, Miguel. Vamos começar pelo debate de ontem à noite. Achas que clarificou? Longo debate. Durou. Não me parece, ou seja, a única coisa que fez foi clarificar aquilo que cada candidato levava como grande propósito. Como nós temos falado aqui esta semana, parece-me que todo o número de entrevistas, todas as visitas que foram feitas às casas, acho que acabaram por ser demasiadas para prender a atenção, ou seja, a certa altura já ninguém conseguia ler entrevistas, porque também, verdade seja dita, já não havia propriamente nada de novo. Quando nós olhamos para esta semana, se tirarmos a apresentação do Roland Garros por parte de João Diogo Manteigas, se tirarmos a apresentação dos projetos de infraestruturas, ou seja, aumento do Estádio da Luz, a cidade das modalidades, e agora e a expansão do Seixal de Martim Maier, não houve propriamente assim nada de novo. Portanto, andámos sempre à volta de tudo aquilo que tinham sido já as premissas lançadas. E o que é que isso fez? Fez com que João Noronha Lopes, que tinha uma clara ideia de jogar sozinho com Rui Costa, apesar de haver mais 4 players no jogo, entrasse num constante despique direto com o atual presidente do Benfica, que a certa altura ainda foi tendo alguma ginga própria de número 10 maestro, como ele fazia como jogador, mas durou 2 horas e meia. A partir daí houve também esse choque por parte do incumbente. Sim. No meio disto, o que é que aconteceu? Há aqui 3 candidatos que, gostando-se mais ou menos, cumpriram aquilo que levavam em termos de debate de BTV. Luís Filipe Vieira, para mim, tem uma vitória que passa um bocadinho ao lado de toda a gente, mas não deixa de ser uma vitória. Durante 4 horas ele está com mais 5 candidatos do Benfica e nunca se falou da questão justiça. Sim. E isso para ele é a sua maior vitória, porque era o grande calcanhar daqueles no início desta caminhada. Aliás, as entrevistas, 80%, 90% passava sempre à volta disso, os processos da justiça, o que é que iria acontecer se ele fosse condenado, como é que ele vê a possibilidade de ser eleito presidente e na semana seguinte já está no campo da justiça. Andou tudo à volta disso. E agora no debate da BTV, durante 4 horas, nenhum dos candidatos falou sobre isso, ou seja, conseguiu, de uma maneira ou outra, passar ao lado de uma coisa óbvia que não vai sair do seu caminho, mas certo, conseguiu pelo menos superar esse desafio. João Diogo Manteigas queria adotar uma postura mais presidencialista, para fugir também a todas as críticas que foram feitas depois da Assembleia Geral, que era bélico, que estava ligado a todos aqueles movimentos, as Assembleias Gerais, e essa postura mais institucional acabou por fazer com que passasse uma imagem diferente, e esse era o seu grande objetivo. Se calhar não atacou tantas vezes João Noronha Lopes como seria expectável, mas ainda assim não deixou também de cumprir esse seu objetivo. E Martim Maier, por último, ia com o propósito de explicar que, além de fazer diagnósticos a problemas, consegue encontrar soluções, foi tentar perceber o que é que havia a fazer, foi tentar perceber como é que se chegava à solução desses problemas e foi apresentando. Sim. Ou seja, pode-se gostar mais ou menos, pode-se ir para uma ou outra inclinação. Parece-me óbvio que João Noronha Lopes e Rui Costa estão a tornar estas eleições uma corrida a 2, e isso poderá depois reverter-se em termos de primeira volta numa espécie de voto útil, que na minha ótica não fará muito sentido nesta altura. Mas todos os outros candidatos levavam um propósito e conseguiram cumprir.
Depois tivemos aqui alguns episódios dignos de memes, quase. Luís Filipe Vieira claramente já estava aborrecidíssimo de estar ali porque era demasiado tempo. Houve também a questão de João Diogo Manteigas tentar colocar em cima da mesa a criação de uma equipa de ciclismo que me parece que não teve tanto impacto como ele acharia que teria. Aliás, o soundbite da forma como ele dá a camisola de ciclismo a Cristóvão Carvalho acabou por colher mais do que propriamente a ideia de um regresso do ciclismo, e apesar de ser uma modalidade com história no Benfica, nesta altura, quer se queira, quer não, é preciso ter sempre muito cuidado a pesar os prós e os contras de haver uma equipa de ciclismo associada a uma equipa grande. O exemplo do Futebol Clube do Porto é paradigmático nisso mesmo, a questão da W52. E, portanto, no meio disto tudo, diria que o maior vencedor acho que é a BTV, apesar de tudo. Ou seja, fez as coisas clean. Luís Costa Branco conseguiu ir gerindo, dentro do possível, tempos, intervenções, repliques, que foi o grande problema. Os repiques deste debate, criaram ali um problema. Repiques, que alguns dizem que é repliques. Sim, essa gestão do tempo. Mas é um debate que nós, mais à frente, já vamos perceber aqui quem é que ganhou, quem é que perdeu votos com isto, no nosso caso ao voto. Nós estamos a chegar ao final desta campanha, estamos a chegar também ao final deste Decisão Benfica, pelo menos neste período de primeira volta, e nós aqui no Observador conseguimos estar com todos os candidatos ao longo destas 2 últimas semanas, e vamos falar um pouco disso, daquilo que nos foram dizendo, transmitindo, e até algumas confidências que foram fazendo nas conversas que foram tendo contigo, com a Mariana, aqui também nos debates do Decisão Benfica. Sim, não sei, tens preferência por alguma ordem? Eu agora ando a utilizar a ordem de listas já. Que foi a ordem adotada pelo Benfica em termos de posicionamento dos candidatos. Houve muita gente que começou logo a dizer que havia ali uma tramóia porque João Noronha Lopes estava entre Vieira e Rui Costa. Se nós repararmos, aquilo foi muito fácil. Começou da esquerda para a direita, lista B, portanto a lista A vai ser apenas e só a Assembleia Geral, a lista B, C, D, E, então podemos ir por aí. G. Vamos começar com o Martim Maier nesse caso. O Martim Maier foi o primeiro dia que nós passámos, foi o dia mais longo de todos. Começámos um bocadinho antes das 10 no Saio da Luz a entregar as listas e acabou praticamente em cima da meia-noite no podcast com João Diogo Manteigas, o debate que teve com o João Diogo Manteigas no Visão Vermelha. Martim Maier é alguém que está muito ligado ao Benfica pela história do seu avô, Duarte Borges Coutinho. Tem a curiosidade de ter também na lista a neta de Fernando Martins, Catarina Valente Rodrigues, que ele acabou por mencionar ontem na parte das relações institucionais durante o debate. É sobretudo um apaixonado pelo Benfica e que, em termos de futebol, por exemplo, meteu na cabeça, nas conversas que foi tendo com o Luís Van Gaal, que Andreas Jonker era de facto a melhor solução a médio e a longo prazo para o futebol do Benfica. Portanto, ele no fundo parecia quase um miúdo a correr para o aeroporto, foi apanhar a Jonker, depois ainda passaram pelo Estádio da Luz para tirar uma fotografia ao pé da estátua do Eusébio, isso era inevitável. Era praxe. Jonker nunca defrontou equipas portuguesas, portanto também tinha essa questão. Foram correr para o Altis, onde seria a apresentação, estiveram a preparar a apresentação, depois entretanto também chegou António Simões, chegou Luís Van Gaal, portanto era um dia muito importante para Martim Maier, que terminou com esse debate com João Diogo Manteigas, depois toda aquela polémica sobre João Diogo Manteigas ofereceu-se ou não para ser administrador da SAD, quem é que estava a falar a verdade, quem é que não estava a falar a verdade, alguém era capaz de desmentir Simões. Portanto, houve toda essa confusão. Acho que no final aquilo que fica é uma campanha que, independentemente da votação que possa ter, e as sondagens não apontam propriamente uma votação muito favorável, é uma campanha que cumpre os objetivos de mostrar-se ao Benfica. Ele já tinha concorrido na lista de Rui Rangel em 2012, na altura como vice. Apresenta-se ao Benfica
traz e bem o nome de Borges Coutinho à baila, e Borges Coutinho está claramente no top 3 dos melhores presidentes sempre do Benfica, e mostra como muitas vezes alguns problemas que parecem insolúveis podem ter uma resposta se calhar mais simples do que muitas vezes se percepciona, e terá sempre esse mérito, ou seja, ninguém lhe pode apontar nem que tenha faltado ao respeito a alguém, nem que tenha sequer entrado em confronto, a não ser esta situação com João Diogo Manteigas, e parece-me que é uma campanha equilibrada, justa, digna, com propostas, que provavelmente não terá o sucesso que poderia ter, também pelo número excessivo de candidatos que existem. Sim. Aliás, Martim Maier era eu nunca, uma das minhas surpresas estamos aqui a falar de 6 candidatos, e quando eu olhava para os 6, considerava sempre que Martim Maier seria um dos que, das duas uma, ou se juntava com alguém, ou alguém se juntava a ele. Acabou por fazer o seu caminho sozinho e parece-me que fez um bom caminho. Vamos ouvir esse registro em que relembra esse passado familiar e o avô que foi presidente do Benfica. Haverá em mim como presidente muito de Duarte Borges Coutinho, mas eu não me posso esconder atrás dele, eu sou eu. Eu tenho as minhas competências, eu tenho a minha personalidade, mas certamente que muitas das coisas que me foram transmitidas por ele acontecerão no Benfica. Olha, inspira-me uma forma de ser muito generosa, que consegue encontrar o equilíbrio perfeito entre o respeito e a proximidade humana. Isto era algo transversal à forma dele ser, e eu acho que os próprios colaboradores do Benfica reconhecem. Emocionado, Martim Maier a recordar também esse trabalho do avô enquanto presidente do Benfica. Vamos seguir a ordem que estávamos aqui já a definir, a ordem que vimos também ontem acontecer no debate na BTV, e portanto seguimos para João Diogo Manteigas. João Diogo Manteigas acabou, neste caso, foi o único candidato que eu não fiz, acabou por ser a Mariana a fazer, porque por uma questão de datas, pronto, estava inicialmente marcada uma data, depois já não podia ser, e depois coincidiu com o dia de Noronha Lopes, e então tivemos de nos dividir. Foi o primeiro candidato a apresentar-se. Parece-me que mostrou sempre que é o candidato que melhor conhece aquilo que é o Benfica, não a nível de experiência e dirigismo, ou seja, a questão não é essa, a questão é aquele que conhece melhor os bastidores, as Assembleias Gerais, os grupos, as modalidades, as características muito próprias que o Benfica tem em termos internos. Esteve também muito envolvido nesta questão dos novos estatutos, na revisão dos estatutos, e parece-me que tentou sempre demonstrar isso. Aliado a esse ponto, foi tentando fazer prevalecer também a ligação que ele tem ao futebol há quase 2 décadas, neste caso enquanto advogado. Apresenta um nome que para mim me parece muito interessante. Rolando Guerreiro tem uma visão de formação depois de ter deixado de ser jogador do Atlético Bilbao, e ele foi uma referência em Bilbao. Parece-me que é alguém que tem uma visão muito interessante em termos de formação. No debate, João Diogo Manteigas fala também de questões importantes, que é primeiro conhecer as pessoas que o Benfica tem e as capacidades que ela tem, e em vez de estar à procura de pessoas fora, perceber se não conseguirão encontrar respostas dentro, aumentando a responsabilidade e aumentando também as funções de algumas daquelas pessoas. Parece-me que não conseguiu ganhar o terreno que poderia ganhar em relação a João Noronha Lopes, até porque, tendo em conta que parte da sua votação serão sócios que ficaram de certa forma desencantados por não ver Noronha Lopes em 2021, depois de o terem apoiado em 2020, pensava-se que poderia capitalizar um pouco mais por aí. Acho que aí, nesse particular, João Noronha Lopes ganhou a sua luta, e depois é alguém que vive o Benfica de uma maneira
quase única. As expressões que ele tem a ver o jogo do Benfica com o Newcastle é de alguém que claramente percebe que o Benfica precisa de uma mudança e que chegue sobretudo ao futebol. Ele tem essa mensagem forte. Aquilo que o Benfica precisa é ganhar, muito ambicioso, e a maneira como viveu esse jogo também mostra isso. Vamos ouvir esse registro de João Diogo Manteigas no debate, aqui na Rádio Observador, no Decisão Benfica, esta semana, no debate dedicado ao futebol. Quando fala de competitividade, nós temos uma visão mais transversal, não só interna do Benfica. A competitividade também nasce do próprio sistema desportivo que existe em Portugal, que é pouco competitivo. A segunda liga é entendida como amadora e a primeira tem efetivamente competitividade entre os 3 primeiros grandes, portanto entre o Benfica, o Porto e o Sporting, e há um problema nos clubes intermédios. E, portanto, nós somos defensores da alteração dos quadros competitivos em Portugal. Relativamente à questão propriamente dita daquilo que é o futebol Benfica, o nosso modelo desportivo incide sim sobre essas 3 premissas, que é uma consequência dos 3 vetores do nosso modelo desportivo de otimização do valor do mercado das equipas, e que se consubstancia no seguinte: quando fala em mais qualidade ou maior qualidade, o Benfica tem que ter necessariamente os melhores jogadores a atuar em Portugal, sejam obviamente nacionais ou estrangeiros. Segundo, o maior equilíbrio significa que no futebol em concreto, mas também pode ser aplicado às modalidades, tem que haver pelo menos 2 tipos distintos de jogadores para atuarem na mesma posição, para permitir modelos alternativos de jogo. Isso é criado depois ao longo da formação no Benfica e faz parte de uma questão mais técnica. E terceiro, o compromisso que para nós é essencial e que tem a ver também obviamente com aquilo que é a perda de identidade do Benfica, em que todos os atletas que representam o Benfica, lá está novamente futebol e modalidades, mas aqui estamos a falar de futebol, têm que perceber, aceitar e promover aquilo que são a visão, os valores e os princípios do Sport Lisboa Benfica. João Diogo Manteigas aqui a recuperar essa questão que falávamos da identidade do Benfica. Seguimos para Cristóvão Carvalho. O mais criativo em termos de publicidades, ou seja, ninguém se lembrou de pôr uma publicidade no multibanco, ele lembrou-se. Outdoors na autoestrada houve mais, mas outdoors ele na autoestrada, começou cedo. Ali sensivelmente 10, 15 km das entradas ou seja, de Lisboa a Porto, a entrada para o Porto e na entrada para Lisboa. Creio que tinha um no Algarve também durante o verão. Estou com essa ideia. Mas não, eu Algarve não já... Não quero arriscar. Ainda não fiz as pazes com o Algarve. Enquanto o Algarve não fizer as pazes com os preços mais baixos, eu também não vou fazer as pazes com o Algarve. Mas tenho a ideia de ter visto lá um cartaz também. Mas foi tentando de facto diversificar para tentar chegar a um público maior. O nome de Cristóvão Carvalho é um nome que na altura em que João Diogo Manteigas avança, pouco depois já começou a surgir nos bastidores, nessa altura ainda sem o nome Cristóvão Carvalho, ou seja, só alguém que estava ligado ao mundo da advocacia, que estava a preparar um movimento. Na altura pensava-se até que poderia ter um impacto maior do que acabou de ter, e Cristóvão Carvalho fez um jogo simples, que foi tentar jogar pela diferença. É o tal projeto disruptivo, como ele várias vezes foi repetindo, pensar alto, ou seja, ele não pensava só num Benfica europeu, ele pensava em Klopp, ele não pensava só num Benfica bem financeiramente, pensava logo em financiamentos de 400 milhões para tirar o garrote da tesouraria e depois poder cavalgar muitos milhões, fosse através da compra e depois revenda da SAD, capital social da SAD, fosse através da centralização dos direitos televisivos, onde tinha também a ideia de que se não recebesse aquilo que ele achava que era justo, conseguia ver-se a aliar a uma operadora e comprar os direitos de todos. Sim. Para depois revender também para fora. Portanto, foi alguém que tentou primar pela diferença, parece-me que teve muita dificuldade em colher, mas do dia em que nós passámos com ele, há uma coisa que eu fiquei como certo, que é tudo aquilo que ele disse está retratado na campanha e está retratado na sede. Ou seja, quando nós entramos, aquilo que nós vemos na sede é um Benfica europeu. São imagens das taças dos campeões europeus de 61 e 62 e a seguir uma da Liga dos Campeões a dizer 2-0-2 e depois à frente no futuro, com Cristóvão Carvalho, existirão mais. Ou seja, tudo foi projetado nessa ideia de um Benfica europeu, por aí foi sempre coerente, teve dificuldades em passar a mensagem. Sim. E no debate isso voltou também a ver-se. Vamos ouvir Cristóvão Carvalho a falar sobre a linha de crédito que tem para o Benfica e sobre um problema que o Benfica tem, que é como se fosse uma borbulha no pé. Se eu for presidente do Benfica levar esta equipa, de ter uma linha de crédito de 400 milhões de euros,
a um limite de 100 milhões de euros por ano para eu resolver esse problema assim que chegar, porque eu não quero ter esse problema na cabeça, só não monto projeto nenhum. Vão ser iguais aos outros. Qualquer candidato que ganhe as eleições ao Benfica, qualquer um, se não for eu, o Benfica não vai ganhar nada, porque eles não têm o problema de base resolvido. Isto é como tudo. Você pode estar em grande forma fisicamente, você pode ser um excelente atleta, você pode treinar todos os dias, mas se você tiver uma borbulha no pé, que quando corre lhe dói, você não vai correr, e é uma borbulha que não o deixa correr. E o Benfica tem uma borbulha muito grande, que são 100 milhões de euros. Quem não resolver este problema, e ninguém fala nisto, porquê é que os outros não falam? Porque ninguém tem, não sabe como se faz. A minha vantagem, fiz, protocolei, está definido. A partir daqui, eu tenho todas as bases para poder chegar ao Benfica e poder implementar uma forma de gestão que eu vou trazer das empresas de forma profissional. Cristóvão Carvalho, a borbulha no pé do Benfica. Vamos seguir com Luís Filipe Vieira. Luís Filipe Vieira foi um trabalho feito em 3 capítulos, digamos assim. Inicialmente seria apenas num, acabou por transformar-se em 3. E porquê? Porque primeiro só conseguimos encontrar tempo para fazer uma entrevista que até devia ser mais curta do que foi, ou seja, a certa altura era ele próprio a dizer não, pá, temos tempo, faça perguntas à vontade. Portanto, claramente estava a gostar da conversa. No dia a seguir, conforme tinha sido combinado, fomos acompanhá-lo naquele seu exercício matinal ali à volta de casa, aquelas caminhadas, depois o trabalho de ginásio, etc. Que claramente é um momento onde ele pensa no dia todo, mas também consegue aliviar um bocadinho o stress de toda esta campanha. E depois, posteriormente, ainda tivemos um terceiro momento, que foi aquela sua recepção na casa de Torres Vedras, no dia do jogo dos Salves com o Benfica. Luís Filipe Vieira claramente é o candidato que o programa eleitoral é feito porque é uma obrigatoriedade. Porque se fosse por ele era sem papéis. Aliás, essa foi a primeira coisa que ele disse. Quando nós chegámos à entrevista, recordo-me que lhe deram uma série de papéis de notas normais em termos de campanha, e ele começou a ver e só via, ora, este rasga e sobra pouco. Porquê? Porque tudo aquilo que ele diz, tudo aquilo que ele defende vem de dentro. E para mim há aqui ou seja, tem a parte da justiça que já aqui falámos, foi sempre o seu handicap, será sempre o seu calcanhar daqueles. Enquanto não tiver os problemas todos resolvidos, toda a gente poderá sempre recordar por que razão é que deixou o Benfica 18 anos depois. Agora, aquilo que me parece é que foi o único candidato que caminhou para um patamar que se calhar inevitavelmente o Benfica daqui a 10 anos vai estar a falar nisso, que é: vale mais a pena investir no Estádio da Luz e aumentar a sua capacidade e eventualmente arriscar aquele projeto do Benfica District, que me parece que 220 milhões será curto para fazer tudo aquilo, e ficar por aí, ou começar a pensar numa solução a médio e longo prazo maior e numa cidade desportiva que conseguisse juntar não só um novo estádio, mas também pavilhões e demais infraestruturas. E parece-me que o Luís Filipe Vieira conseguiu colocar isso em cima da mesa. Ninguém foi capaz de ir atrás dele, ou seja, as ideias são só dividir a cidade das modalidades de um lado, aumentar o estádio do outro, etc. No caso do Rui Costa, o Benfica District também. Mas parece-me que a visão que o Luís Filipe Vieira tem é uma espécie de 2.0 daquilo que ele fez quando agarrou no Benfica em 2003. E por aí não sei até que ponto é que daqui a uns anos nós não poderemos estar a falar de um Luís Filipe Vieira que voltou a ver um bocadinho à frente neste nível de infraestruturas, de o Benfica necessitar de facto dessa cidade desportiva para poder também evoluir e avançar com os próprios tempos, digamos assim. Vamos ouvir a Luís Filipe Vieira a falar disso mesmo. Benfica é dos maiores clubes do mundo. Tem que ter nas suas infraestruturas, dizer às pessoas: somos mesmo o maior clube do mundo, em todos os aspectos. Então, nós temos, mais ou menos, vamos lá ser claros nisto, para poder abrir mais o jogo, mais à frente, se me tornar presidente do Benfica, 2 terrenos com 200 hectares, que nos permitem, na realidade, fazer a tal célebre cidade desportiva que um dia eu sonhei fazer no Benfica.
Pronto. Que depois voltou-se a falar, até curiosamente, na tomada de posse, ou passado uns meses, do presidente do Benfica tomar aqui, íamos fazer uma cidade desportiva, que nos orgulhávamos todos. Curiosamente era o mesmo terreno que eu tinha idealizado, mas que tinha decidido a cidade desportiva. O que é que cidade desportiva naquela altura? Era um custo que nós íamos ter, ou seja, nós íamos ter receitas naquela cidade desportiva. Luís Filipe Vieira, a pensar já numa cidade desportiva para o futuro do Benfica. Seguimos com João Noronha Lopes. Deixa-me só acrescentar em relação ao Luís Filipe Vieira que quando eu lhe falei nos terrenos do atual aeroporto de Lisboa, que vai sair dali, ele nunca me negou. Disse só, quando eu ganhar depois eu explico o resto. Portanto, parece-me claramente que é para ali, para a zona de alta de Lisboa, que ele pensa nessa cidade desportiva. João Noronha Lopes, em termos de campanha, eu diria que é quase um prolongamento daquilo que se viu em 2020, ou seja, em 2020 havia alguns condicionamentos, nós felizmente começamos a não nos recordar desses tempos, mas era tempos Covid, ou seja, tinha de fazer muito mais encontros com benfiquistas através de reuniões por Zoom, sim. Não podia ir a tantas casas do Benfica. Agora, em tudo o resto, parece-me que é de facto a grande máquina de campanha nestas eleições do Benfica, a nível de voluntários, de pessoas que querem participar, de uma nova geração muito ligada à parte digital, que vê em Noronha Lopes a mudança que querem para o Benfica depois de um reinado de quase 22, 23 anos, porque é uma geração que cola muito Rui Costa e Luís Filipe Vieira como se fossem um só, ou seja, todo aquele trabalho eles consideram que é quase como se fosse o mesmo e que é necessária uma mudança. Foi isso que eu fui sentindo. As recepções também das casas a João Noronha Lopes mostraram sempre que ele de facto é um candidato forte nesta corrida. Continuo com uma dúvida que me parece que a minha dúvida é um pouco a esperança da candidatura de João Noronha Lopes, que é até que ponto é que, saindo de Lisboa e da zona de Setúbal, conseguiu ir buscar os votos suficientes para, hipótese A, ser o melhor na primeira volta, ou hipótese B, conseguir até mesmo ganhar numa primeira volta. Essa é a dúvida ainda que eu tenho. Agora, em termos de campanha, de máquina, parece-me claramente que era a melhor, e Noronha Lopes é daquelas pessoas com quem dá gosto de falar também, independentemente de se gostar mais ou menos das ideias. É alguém que há muito tempo trabalhava nisto, há muito tempo que formou equipas, há muito tempo que cada equipa foi trabalhando especificamente na sua área, e quando nós ouvimos, como é óbvio, fomos ouvindo falar muito na estrutura do futebol, Nuno Gomes, Pedro Ferreira, o Tomás, depois o Vítor Paneira, mas há outras áreas, por exemplo, José Teotónio também falou na parte das finanças agora, até sobretudo agora numa última entrevista ao ECO, mas por exemplo a parte do associativismo, que terá Raquel Vaz Pinto como vice-presidente, quando nós ouvimos, percebemos que aquilo não é uma coisa à toa para encher um programa eleitoral. Sim. São coisas pensadas, foram ideias que foram ouvidas das casas e que foram sendo entendidas para perceber até que ponto é que faziam sentido, e muitas delas estão ali vertidas no programa, e portanto por aí parece-me que Noronha Lopes terá mais condições do que em 2020 para ganhar as eleições. E porquê? Porque o incumbente é Rui Costa e não Vieira, e isso, apesar de tudo, também fez diferença. Vamos ouvir Noronha Lopes sobre essa explicação. Por que razão não foi na última eleição contra Rui Costa? Tu fizeste essa questão e sobre aquilo que as pessoas vão dizendo sobre essa atitude, e Noronha Lopes respondeu assim. Eu respeito muito a opinião das pessoas. A explicação é muito simples, é porque a nossa vida muda muito em 6 meses. E eu em 2020 tive condições para avançar, profissionais e pessoais, e em 2021, quando as eleições acabaram, fui à minha vida, assumi uma série de compromissos profissionais, tinha questões pessoais também que não me permitiam ser um presidente a tempo inteiro no Benfica. E portanto o Benfica precisa de um presidente a tempo inteiro que esteja completamente dedicado ao clube, e eu em 2021 já não as tinha, apesar de as ter em 2021, em 2020. Foi uma decisão obviamente difícil, eu percebo as pessoas. Eu, se voltasse atrás, teria dado uma explicação às pessoas. Esta explicação que lhe estou a dar agora, teria dado essa explicação às pessoas. Acho que as pessoas mereciam esta explicação.
Depois disso, Rui Costa foi eleito com 85% dos votos, acho que teve todas as condições para ser um bom presidente. Acho que não fez as mudanças que deveria ter feito, acho que não escolheu a equipa que deveria ter escolhido, e o balanço que eu faço destes 4 anos é um balanço negativo, e portanto é isso que me leva a concorrer. Não estou a concorrer contra ninguém. Noronha Lopes, e essa explicação sobre por que não avançou na última eleição para a presidência do Benfica. Falta Rui Costa. Sim, o Rui Costa teve um mérito, apesar de tudo, é que quando acabou a época, até pela maneira como o Benfica perdeu o campeonato e perdeu logo de seguida a Taça de Portugal, e não teve propriamente Mundial de Clubes famoso, apesar de ter uma grande vitória com o Bayern, mas depois acaba por perder com o campeão europeu logo nos oitavos, portanto não teve a campanha que seria necessária. Nessa altura, se nós recuarmos, toda a gente achava que Rui Costa, candidato, estava morto, porque desportivamente tinha outra vez falhado, porque as coisas não tinham corrido bem, porque o mandato não tinha terminado da melhor forma. E o grande mérito de Rui Costa é que, apesar de tudo, e apesar de parecer que as coisas não estavam perdidas, conseguiu dar a volta. E conseguiu dar a volta 2 vezes. Ou seja, quando consegue trocar Bruno Lage por José Mourinho, pode-se dizer ou não se é uma coisa mais ou menos eleitoralista, agora ele conseguiu ir ganhando balões de oxigénio para fazer passar um bocadinho mais a sua ideia. Teve um problema no meio disto tudo, era sempre o alvo de toda a gente. Teve uma vantagem, apesar de tudo, no debate, é que Luís Filipe Vieira funcionou quase como uma figura paternal para Rui Costa, e ao contrário do que aconteceu nas entrevistas ao longo do tempo, nunca houve propriamente um choque, e Rui Costa teve sempre esse cuidado, que claramente foi um cuidado propositado de explicar. Por exemplo, quando ele explica porque é que fez tantas mudanças no plantel, e o plantel agora só tem 6 jogadores com mais de 25 anos. Fez questão de dizer, estrategicamente não tem mal nenhum aquela aposta, eu é que preferi fazer outra. E porquê? Porque Rui Costa, aquilo que entende na sua visão é, muito provavelmente haverá uma segunda volta, e que será entre ele e João Noronha Lopes, e muito provavelmente serão os votos de Luís Filipe Vieira que podem pesar para a sua reeleição. Apesar da forma como a ligação entre eles ficou quebrada, e nos últimos 4 anos só tinham estado juntos uma vez e cruzaram-se apenas no tribunal. E aquilo que se percebeu no debate é que Rui Costa já está a pensar mais numa segunda volta do que propriamente em ganhar numa primeira volta, e tentou sempre fazer o mínimo de declarações que pudessem hostilizar Luís Filipe Vieira, e acho que por aí conseguiu. O dia com ele mostrou uma coisa que eu acho que é perceptível para toda a gente. Quando o Rui Costa chega a uma casa do Benfica, não é só Rui Costa, é o maestro, é o camisola 10, é uma velha glória do clube. Há uma coisa curiosa de Rui Costa, ele saiu muito novo do Benfica, com um campeonato, curiosamente também conseguido lá no Minho, que foi o campeonato dos 6-3, que depois é carimbado com um jogo do Benfica em Braga, não em Barcelos, em Braga, contra o Gil Vicente. Volta para fazer os últimos 2 anos da carreira, onde também já não consegue fazer muita diferença. Eu recordo-me de uma história de uma lesão que Rui Costa tem, que é uma ruptura muscular, que numa primeira análise quase que diziam que não era bem uma ruptura, mas que depois foi ver e era uma coisa grave, e portanto Rui Costa não se importou e continuou fiel ao seu clube. Fez depois todo o trajeto como dirigente, mas mesmo não tendo tantos anos como outras glórias do Benfica, tem de facto uma aura quando chega a qualquer sítio, claro, que é de facto poucos conseguem ter, e com essa questão que ele tem ele só sai de um sítio quando tira fotografias ou dá autógrafos a todas as pessoas que solicitem. Pronto, resultado disso, quando chegámos a Santo Tirso, que era a penúltima paragem, já íamos com 2 horas de atraso. Sim, claro, em relação ao calendário. E por isso eu diria que Rui Costa foi conseguindo puxar novamente para si uma eleição que parecia perdida, e aquilo que conseguiu fazer no debate pode abrir-lhe portas para ter uma segunda volta mais positiva, caso Luís Filipe Vieira consiga ter uma votação minimamente expressiva na primeira volta. Muito bem, vamos ouvir Rui Costa
A responder a esta situação, ele prometeu ser melhor presidente do que foi jogador. E tu confrontaste com isso mesmo. A resposta foi assim. São dois aspectos diferentes. Qualquer pessoa em qualquer profissão, com o passar dos anos, se não melhorar, alguma coisa não está certo. Se não tiver a andar para a frente, alguma coisa não está certo no seu percurso. E em relação ao querer ser melhor presidente do que jogador, é a minha ambição, porque se eu não tivesse isso como ambição, também tinha escolhido mal este cargo. Mas é uma fasquia grande. É uma fasquia grande. É uma fasquia grande que eu meto a mim próprio. No sentido que, se eu considerar que não tenho qualidade para ser um forte presidente e um bom presidente, então estou a mais no clube e nunca faria essa maldade ao meu clube, por mais amor que eu tenha a ele. Ou seja, um amor também representa isso. Tenho tanto amor ao clube que, se percebesse que não estava em condições para ser presidente ou fazer um bom trabalho como presidente, não iria impedir o clube de crescer aquilo que eu sonho que o clube cresça, e por isso eu estar aqui. Portanto, é uma ambição que eu tenho e que tem que ser o meu despertar a cada dia, tem que ser sempre ser melhor do que ontem, e portanto ser melhor nesta profissão do que aquela que foi anteriormente. Essa é a minha ambição. Se depois chego lá ou não chego lá, vamos ver depois no final de quando eu acabar de ser presidente. Mas essa é a minha ambição. Rui Costa e essa ambição de ser melhor presidente do que foi jogador. Passámos em revista algumas confidências destes candidatos, 6 candidatos à presidência do Sport Lisboa e Benfica. Agora, no último dia de campanha, vamos tentar perceber se alguém está a ganhar votos. Vamos para o caça ao voto. Bruno, como é que está esta contagem? Está alguém a ganhar? Está alguém a perder votos? Sabemos que tivemos debate ontem, vamos ter encerramento de campanha de muitos candidatos. Hoje é festarola para toda a gente. Já há muita festa. Para toda a gente, menos para nós, não é? Porque amanhã às 7h30 já estamos outra vez a pé. É isso. Não, mas vai haver... Hoje é aquele dia que todas as campanhas ambicionam, independentemente de ter corrido melhor ou pior, porque é o dia onde se dá aquele suspiro final de acabou. E apesar de tudo, cansa. Isto cansa. Há muita gente envolvida, muitas pessoas, muitas viagens de um lado para o outro, muitos quilómetros, em alguns casos muito dinheiro também. E hoje é o dia final onde acaba tudo, independentemente do resultado de sábado destas eleições. É o dia onde toda a gente irá desfrutar, cada um no seu sítio. E, portanto, hoje é o dia que todas as campanhas querem. Em relação ao debate, eu diria que se ainda existissem indecisos, eles ficaram na mesma. E por uma razão muito simples, que é, existindo indecisos que não sabiam se votavam Noronha Lopes ou Rui Costa, aquilo que se viu é que o confronto entre eles acabou por abafar as ideias que eles possam ter. E, portanto, mais do que um indeciso saber se vota no Noronha Lopes ou Rui Costa, aquilo que eu acho é que qualquer sócio do Benfica que esteja indeciso vai escolher entre mudança ou continuidade. Essa, para mim, será a grande lógica depois deste debate. E quem for pela mudança, tão depressa pode cair para Noronha Lopes, como para João Diogo Manteigas, como para Martim Maier. Quem for pela continuidade, tão depressa pode cair para Rui Costa, como para Luís Filipe Vieira. Foi claramente um ensaio de uma previsível segunda volta, Noronha Lopes, Rui Costa. Isso sim. Agora, em relação aos indecisos, eu acho que foi mais em relação a polos e posicionamentos do que propriamente em relação a pessoas. Muito bem. Vamos seguir então para a Farmácia Franco. Neste segmento temos recuperado a história de antigos presidentes do Benfica, vasculhamos os arquivos e hoje, Bruno Roseiro, vamos falar de Félix Bermudes. Foi presidente do Benfica 83 dias em 1916 e depois foi mais um ano presidente novamente, mas já muito depois, entre 1945 e 1946. Sim, eu vou deixar para o final, porque é de fecharmos com Félix Bermudes, deixando apenas uma nota. Parece-me que nós falámos aqui de vários presidentes, não falámos de Luís Filipe Vieira porque é candidato, e apenas é só por isso, mas parece-me que entrará sempre também no top dos maiores presidentes do Benfica, sim, independentemente da forma com que saiu. Aliás, alguns candidatos, pelo menos que eu me recordo, Martim Maier
e João Noronha Lopes disseram diretamente a Luís Filipe Vieira: nós sabemos as coisas boas que você fez. E portanto isso é quase um reconhecimento de que nem tudo durante 2 décadas foram processos ligados à justiça. Em relação a este presidente, ele tem essa curiosidade de ter nascido no Porto. Ele veio depois para Lisboa tirar o curso superior de comércio, praticava N modalidades, algumas delas com Cosme Damião, jogou futebol, atletismo, ténis, ciclismo, tiro, que acabou por ser a sua grande especialidade. Esteve também na natação, e tem aqui um primeiro momento importante, que é quando se junta a Cosme Damião e a mais alguns benfiquistas para tentar evitar o colapso do projeto logo em 1906. Colapso financeiro, neste caso, ou seja, ele entrou com algum dinheiro para segurar este projeto. E depois, mais tarde, 10 anos depois, é ele que fica 83 dias na liderança do Benfica, e é ele que, até o próprio clube refere isto, é ele que muda o perfil social do Benfica. Porquê? Porque é ele que consegue fazer a integração do, então, Desportos de Benfica no clube. E o que é que isso permite? Permite que o Benfica ganhe um espaço para a prática de várias modalidades e que acaba, a partir daí, depois, também por ir crescendo bastante. 30 anos depois, ele volta, faz apenas um ano na liderança do Benfica, mas, além de ter sido campeão na sua gerência, faz também a compra da sede que estava alugada desde 1916, quando ele tinha passado pelo clube. E, portanto, este, em termos de Benfica, foi o seu grande legado. Qual é aqui a história curiosa? É que, quando nós olhamos e procuramos uma biografia de Félix Bermudes, aquilo que nós vemos ele é conhecido como escritor, é conhecido como dramaturgo e é conhecido como um dos primeiros atletas olímpicos portugueses, ou seja, não em 1912, que foi a primeira vez que nós tivemos representação, mas sim nos jogos de 16 e 20 ou 20-24, agora não estou recordado, mas participou em duas edições dos Jogos Olímpicos, exatamente no tiro, e portanto por aí se vê que era uma figura capaz de tocar múltiplos instrumentos. Porque é que eu trago hoje esta figura que pode não ter o peso de um Duarte, de um Borges Coutinho, de um Ferreira Queimado, etc. É porque houve um sócio, e ele escreveu um artigo da Opinião do Record há algumas semanas sobre isso, houve um sócio que, para tentar explicar que aquilo que estava a acontecer numa Assembleia Geral, na última, não poderia acontecer, foi buscar palavras de Félix Bermudes a descrever o porquê de ele ser benfiquista e leu-as nessa Assembleia Geral. E então diz Félix Bermudes que sou benfiquista porque nesta família social sinto retribuído por todos o respeito que a cada um manifesto. O lar benfiquista fechou a sua porta à indisciplina, à grossaria, à brutalidade e à insolência. E a harmonia da sua vida interna reflete-se luminosamente na sua missão externa. Isto são palavras de Félix Bermudes. Estas palavras têm décadas e décadas já desde que foram ditas. Agora, parece-me que o grande segredo do próximo presidente do Benfica, e há sempre essa possibilidade de haver um vencedor na primeira volta, era conseguir ir buscar este Benfica. E isso para mim vai ser o mais complicado, porque o próximo presidente do Benfica, a primeira missão de todas é tornar governável um clube que tem tudo para ser ingovernável. E daí também eu recordar agora estas palavras. Fechamos com este homem, Félix Bermudes, que presidiu o Benfica em 2 ocasiões, a primeira por 83 dias, a segunda por 1 ano. Está feito este Decisão Benfica. Este sábado há eleições.